Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje eu vou falar sobre a transformação que a captação de recursos traz para você. Então, a gente vai começar um pouquinho. Então, qual é o grande objetivo da captação de recursos? É tirar o seu projeto do papel. E se você ainda não tem um projeto no papel, é trazer esse projeto para o papel, trazer uma organização das suas ideias, daquilo que você imagina, daquilo que você quantifica em valores, para tirar o seu projeto do papel e transformar ele num projeto real, transformar o seu sonho em realidade. E como funciona a captação de recursos? Ela é uma mentoria estruturada, então ela tem etapas de encontros, planejamento, entrega de documentação, e eu acompanho você do início da proposta, da avaliação do edital até a prestação de contas. Então, eu analiso se no edital você está apto a participar daquele edital ou não, se você tem todas as documentações, como é que a gente vai montar a nossa estratégia para que você consiga entrar. Então, quais são os seus pontos fortes, o que você precisa melhorar. Se, de repente, a gente tem que participar de um edital intermediário para que você consiga uma outra captação. Então, hoje eu atendo duas moças que no mês que vem vocês vão conhecer um pouquinho da história delas, que a gente está entrando numa captação intermediária para poder desenvolver a plataforma delas, para depois entrar numa captação maior. Então, a gente desenvolve estratégias para que você consiga alcançar o seu objetivo, ainda que a gente tenha que dividir em etapas, tá? Então, para a captação, você não precisa de conexões, quando a gente fala de editais de fundo perdido, que são esses editais tipo Tecnova, Sebrae. Então, assim, as instituições, elas têm programas finalísticos e elas têm um orçamento que elas precisam destinar para fomento, então, para financiar empresas, para desenvolver negócios locais, para desenvolvimento econômico local. Então, elas têm um recurso que elas destinam especificamente para empresários para que eles desenvolvam soluções, inovações e produtos e serviços locais, tá? Então funciona dessa forma. São instituições que financiam empresas para trazer soluções e inovação local. Geralmente é assim, tá? Não precisa de conexões, não tem diluição de capital. Então, assim, lógico, dependendo do edital, existe sim o risco de você pagar royalties para a instituição. Então, alguns editais FINEP, eles exigem, além da contrapartida, o pagamento de royalties por 5 anos. Então, cada edital tem que ser analisado separadamente, tá? Não dá para fazer uma regra geral, porque cada edital, cada banca vai trazer ali os seus mecanismos para que eles também tenham sustentabilidade e possam financiar outros editais. Os sistemas que a gente trabalha nesses editais, eles costumam ter uma carinha parecida. Eles não são necessariamente iguais, mas eles são parecidos. Então, você entendendo a dinâmica da captação, não é muito difícil você também captar, se você optar por captar sozinho ou se você optar por captar com o captador. O que muda? Quando você tem um captador experiente para te auxiliar, você vai ter alguém te conduzindo dentro do processo e isso torna o processo menos doloroso, porque geralmente na primeira captação você não consegue captar o recurso e você pode tender a se frustrar e não entrar em outras captações, tá? Você não precisa de equipe para participar de uma captação de recursos, então eu faço a parte da escrita, existe sim a possibilidade de eu conseguir um apoio, uma pessoa para me dar um suporte na parte da escrita, da organização dos documentos e tudo mais. Então, você não precisa de equipe. E caso a gente avalie que tenha necessidade na sua captação de contratação, você pode contratar e fazer contratos de prestação de serviço. Então, você não precisa ter uma folha muito extensa, tá? Então, você pode contratar pessoas, fazer o contrato e dentro do contrato ser previsto que aquele contratado vai ser pago com o recurso da captação. Então, não precisa se preocupar em ter uma equipe muito grande, muito robusta, que vai te custar muito caro, tá? Não precisa se preocupar com isso. E quais são as fases da captação? Então, a primeira fase é a análise do edital. Não dá para fazer uma captação se você não analisar aquele edital e entender
quem é que pode ou não entrar naquele edital, quem é que vai ficar apto a participar ou não. A análise a escrita da proposta. Então, essa é a parte mais pesada de uma captação de recursos, né? Então, é o momento que você vai escrever o tipo de tecnologia que vai ser usado, qual o nível de maturidade tecnológica, qual é o mercado que vai ter atuação daquela empresa. Então, ali existe, sim, muito trabalho e muita pesquisa envolvida para fazer essa descrição, esse delineamento de mercado e fazer a programação do desembolso ou cronograma físico-financeiro, que nada mais é do que entender qual o valor que você vai captar. Então, o edital é de 300 mil, de 500 mil, de 10 mil, e fazer o desembolso dele ao longo do tempo. Então, o próprio edital ele vai te dizer se ele vai ser de 24 meses, de 36 meses ou até de um ano. Quando o edital ele tem um valor menor, ele tende a ser de 6 meses a um ano para o prazo de execução. Então, você precisa fazer o desembolso do recurso captado dentro desse prazo estipulado dentro do edital. E quais são os entregáveis de uma captação de recursos? Então, primeiro, o planejamento. As captações mais robustas levam mais de 40 dias para que elas aconteçam do início ao fim. Então, a captação de recursos ela não é uma coisa assim que, se alguém te prometer fazer uma captação de 15 dias, de uma semana, desconfia. Porque geralmente não é assim que acontece. Ou geralmente não é assim que você vai conseguir acesso àquele recurso. Porque você precisa de um planejamento. Então, existem os entregáveis, que são as certidões, os contratos, balanços. Então, existe a parte escrita da proposta, existem as revisões, no mínimo 4 revisões para você ter uma proposta competitiva. Se você quer buscar um primeiro lugar, a gente acabou de entrar no edital Tecnova do Amapá e foram feitas 12 revisões, porque a gente almejava um primeiro lugar. Então, assim, foi uma proposta que foi muito polida para que todos os critérios de seleção fossem atendidos. Então, exige sim um esforço. E uma das etapas é a revisão. Uma das etapas também é a estratégia. Então, você precisa avaliar o que é que pontua dentro do edital, o que é que pontua mais dentro do edital, para que você consiga evidenciar que você pontue naquele item. Então, por exemplo, se no edital equipe técnica pontua alto, e geralmente pontua alto, você tem que ter dentro da sua equipe algumas pessoas com titulação. Estou falando de mestrado e doutorado, porque essas instituições, elas valorizam titulação. Além da titulação, elas valorizam experiência de mercado. É uma pessoa que atua no ramo há 20 anos. Acima de 10 anos já é considerado uma pessoa, um profissional sênior. Então, é importante ter ou tempo de atuação, experiência, ou, de repente, ser um presidente de uma associação, ser uma pessoa notável. Então, quando a equipe qualificada conta pontos, você tem que ter uma estratégia clara para ter essa equipe que vai te dar o suporte. Outro ponto importante. Quando você tem inovação que conta ponto, geralmente ela vai ter ali um nível de maturidade. O que é esse nível de maturidade? É o chamado TRL. Então, ela quer saber se o teu produto está em fase de protótipo, está em fase de produto final, se você já fez a primeira venda. E isso tudo, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Você tem que definir e você tem que comprovar. O mais importante de uma proposta não é o que você escreve, é aquilo que você prova. Então, você prova ali com prints das telas da sua plataforma, você prova com currículo Lattes do pessoal que você contrata. Então, é muito importante você comprovar aquilo que você está defendendo, tá? Defesa. Vamos supor que a sua proposta não teve uma pontuação muito legal e você ficou fora daquele grupo que vai ser contemplado com o recurso. Então, dentro da captação, é prevista a defesa. Você tem lá 3 dias úteis, 1 semana, tem um quantitativo de dias que está escrito no cronograma já do edital. Então, é prevista a defesa, que é uma argumentação
para comprovar aqueles elementos da proposta que você pontua naquele item e que você quer uma revisão da sua nota, tá? Então, isso também é parte da captação de recursos. Monitoramento. Após a aprovação, por exemplo, no Tecnova, após a aprovação, a fase recursal, existe ainda a fase de emissão de todas as certidões negativas, então você tem que estar 100% regular, inclusive com alvará de funcionamento, e ainda um vídeo mostrando o espaço interno da empresa. Então, essa parte também ainda é parte da captação. O que é o monitoramento? É você acompanhar as fases até a prestação de contas. Então, a fase de envio da documentação, envio da proposta, validação dos vídeos. Hoje é muito comum você ter vídeos de pitch ou vídeos para mostrar o espaço físico. Então, assim, essa validação desse material e após o início da proposta, que quando há o depósito da contrapartida e a assinatura do contrato, também é importante monitorar, nem que seja quinzenalmente, a execução do projeto. Porque você tem 2 anos para executar, 3 anos para executar. E se você não monitora isso, você não acompanha, você pode acabar perdendo prazos, tá? Controle. Qual a diferença entre monitoramento e controle? Monitoramento é quando você observa e controle quando você tem que tomar uma ação em cima daquilo que você monitorou. Vamos supor que alguma etapa do projeto atrasou. O controle é justamente você contratar mais uma pessoa para que aquela etapa atrasada seja alinhada com o restante das etapas, tá? Então, o controle é quando você toma uma ação para corrigir, de repente, uma entrega que não foi feita, ou um atraso, ou uma aquisição de equipamento que não foi feita, ou, de repente, uma aquisição de equipamento que era cotado em dólar e o dólar ficou muito alto, ficou inviável. Então, assim, o controle é feito para que você tome uma medida corretiva de algo que não está funcionando bem, tá? E a prestação de contas. E por que eu falo muito que eu fico com vocês até a prestação de contas? Existem 2 certidões que são emitidas antes de você assinar o contrato. Uma delas é a certidão negativa de tributos federais, certidão negativa de tributos estaduais, etc. 2 delas são emitidas para o CNPJ e para o CPF. Por quê? O contrato é assinado nas 2 modalidades. Caso você não preste contas devidamente, existem algumas instituições que têm manual de prestação de contas, de tão complexa que é a prestação de contas. Outras não. Mas é importante que você demonstre que você realizou todas as atividades que você previu na metodologia, que você cumpriu todos os prazos, que houve o desembolso, que os valores foram, de repente, suplementados com valores de recurso próprio, tá? Por quê? Primeiro, porque eles podem te negativar. E quando eu digo negativar, não é só o CNPJ, é a pessoa física também. E aí você fica anos sem conseguir fazer uma certidão negativa relacionada ao seu CPF. Então, é bem importante fazer a prestação de contas e acompanhar até a prestação de contas quando você faz uma captação, porque vai impactar na empresa e no CPF. Outro ponto importante também que impacta. Existem algumas declarações que as instituições emitem dizendo assim, essa empresa você pode distribuir recursos para ela porque ela consegue executar e entregar aquilo que foi prometido. E aí essas declarações, elas são justamente um atestado, um ateste de que você conseguiu executar o seu projeto. Caso você não consiga a declaração, vai ser um pouco mais difícil quando as instituições são parceiras. Então, hoje a gente vê muito nos editais, o Tecnova deixou isso muito claro, parcerias Sebrae, Finep e as fundações. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente usa a FAPEC, mas no Amapá existe a FAPEAP. Então, essas instituições, elas trabalham em conjunto. Se você não tem certidão negativa ou declaração negativa com as instituições, você perde pontuação no edital. Mas se você tem, você ganha uma pontuação extra. Então, tem que prestar muita atenção, porque as instituições têm trabalhado em parceria. Então, elas fazem a parceria, inclusive, para o recurso. Então, uma instituição entra com uma parte do recurso e a outra entra com a outra. Então, é bem importante também manter um bom relacionamento
com essas instituições, Sebrae, Finep e essas fundações que estão financiando os recursos. E quanto custa uma captação de recursos? Comigo, a captação de recursos, ela custa 5% do valor global. Isso significa que se você tiver uma proposta de R$100 mil, vai custar 5% de R$100 mil. E se for R$10 mil, é 5% de R$10 mil. Vai ser sempre 5%, tá? Então, não tem esse dinheiro. Como é que eu posso fazer? Você não precisa ter recursos para me contratar, porque existe dentro do edital a possibilidade de você fazer um depósito de contrapartida, que pode ser usado para Prolabore, e existe ainda a gestão do projeto. Então, você pode captar o recurso e me pagar com o recurso captado. Então, não se preocupa, não se desespera. Tem jeito para tudo. E qual o resultado mínimo de uma captação de recursos? No mínimo, você vai ter uma organização das suas ideias sobre o seu negócio, um estudo de negócio bem aprofundado, com um plano de desembolso, que é o que a gente chama de cronograma físico-financeiro, que é justamente pegar o dinheiro e distribuir ele ao longo do tempo, né, de forma que você consiga executar as metas, que você tenha uma previsão dos resultados esperados, né, uma previsão dos riscos e uma proposta de mitigação de risco. Então, você vai ter um planejamento por escrito de tudo aquilo que você precisa para executar um recurso, para você fazer um desembolso, tá? Caso você não entre, geralmente essas instituições, elas disponibilizam a análise. Então, assim, não pontuou 100% no item tal, por isso e por aquilo. E elas fazem uma justificativa. Quando passa o prazo de defesa, se você não conseguiu reverter esse quadro, você realmente fica fora da classificação. O que é possível? Dentro da captação, e isso é uma das garantias da captação, você faz uma análise e traça um plano de ação para que nas próximas captações você tenha aqueles itens tratados. Então, se de repente você pontuou baixo no quesito equipe, você vai qualificar a sua equipe. Pontuou baixo no quesito parcerias estratégicas, corre atrás e faz as parcerias estratégicas. Então, existe uma análise que eu ofereço como garantia dos itens que você não conseguiu pontuar mais para traçar um plano de ação para que você esteja apto nas próximas captações. E quais são os meus resultados hoje? Hoje, a gente está com Tecnova em andamento, Tecnova MS. Então, se você me ouve de Mato Grosso do Sul, você vai conhecer. E eu tenho acompanhado as duas empresas, com uma parceria com a Pantatec. Então, eu presto serviços, eu tenho um contrato ativo com a Pantatec. E lá na Pantatec, eu contribuí na escrita e no acompanhamento de duas empresas, a Agroagenda e a Profibut. Então, hoje a gente está na fase de envio das declarações e certidões e no agendamento da visita in loco das empresas. Então, a gente acompanha vídeo, certidões, passa orientações e hoje é essa fase que nós estamos. Então, elas já estão aprovadas, ainda falta a fase de assinatura do contrato e o depósito de contrapartida, tá? Mas quase na fase final, quase pegando dinheiro, tá? E hoje nós submetemos a nossa proposta do Tecnova Amapá. Então, lá a gente está buscando um primeiro lugar, foi uma proposta que teve mais de 12 revisões, uma proposta construída em conjunto a 3 mãos, então são 2 sócios, eu ajudei a escrever, lógico, né, eu faço a escrita, mas eles contribuíram na escrita também e houve toda uma estratégia para o primeiro lugar. Então, nós fomos analisando, e isso é parte da captação, você ter uma estratégia vencedora. Então, a gente analisou os itens que pontuavam, o que não pontuava, foi feita toda uma análise do vídeo, todos os critérios foram criteriosamente identificados para que a gente pontuasse nota máxima em todos eles. Então, ainda não saiu o resultado, foi submetida hoje, mas é uma proposta que a gente tem muita chance de tirar o primeiro lugar. E se tudo der errado, a gente tira o segundo. Mas vamos com fé para o primeiro lugar. E hoje eu te convido, se você tem interesse de ter acesso a recursos, a editais,
pode ser da cultura, pode ser para negócios, para empreendedorismo, que você me procura, me chama no direct e eu vou estar aqui à sua disposição para captar recursos com você. Por hoje é isso. Meu nome é Cibele Trivelato e eu sou captadora de recursos. Tchau, tchau. Até a próxima.